4 anos de contrato. 4 anos de contrato pro Léo Pelé. O Atlético contratou o Léo Pelé. 4 anos. 4. Não feliz em um ano. 1, 2, 3, 4. O nome que tá na thumb não poderia ser mais significativo. É urgente. O zagueiro Léo do Vasco é o novo zagueiro do Atlético para a temporada 2025. Eu apostaria nele? Eu acho que não, tá? Eu acho que se fosse para gastar 12 milhões, eu não apostaria num cara que já tá meio queimado. Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Rapaziada, já chega deixando aquele like para engajar o canal e se inscrevam. Vamos fazer esse canal bombar, hein? Rapaziada, vou trazer para vocês umas reações aí do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que contratou o Léo Pelé e os torcedores aí parece que não gostaram muito não, hein? Então bora ver as reações aí. O Atlético contratou o Léo Pelé. Não. 4 anos de contrato. 4 anos de contrato pro Léo Pelé. Ai, cara, onde a gente vai parar? Léo Pelé! O Atlético contratou o Léo Pelé. 4 anos. 4. Não feliz em um ano. 1, 2, 3, 4. Mas tudo bem. Calma. Eu falei que eu ia enxergar, tentar o copo meio cheio. E é isso que eu faria aqui no vídeo de hoje. Vamos lá. Cara, eu não queria me estressar. Reta final de ano, clima natalino ainda. Ah! Que presente de Natal que os caras deram, velho. Meu Deus, 4 anos de contrato pro Léo Pelé. Léo Pelé! Aí eu vi. Vamos lá. O Vincenzo Dalicani, gente boa pra caramba, baita profissional, por sinal, um abraço pra ele, que ele colocou assim no tweet dele. A contratação interessante do Léo Pelé, tem tudo pra ser um dos melhores zagueiros da Série B. Eu vou concordar com ele. Eu vou concordar, não vou achar que ele tá maluco não. Só que, de onde eu venho com esta cabeça, eu não consigo enxergar só o hoje, pessoal. Vocês estão, assim, entendam. O Léo Pelé, desculpa, não dá pra chamar de Léo Pelé, né? Eu sei que é o apelido, ele também não gosta de chamar de Léo Pelé, que ele é muito parecido fisicamente falando, mas se tivesse 1% da qualidade do Pelé, tava bom. O Léo, zagueiro, que o Atlético contratou, ele é muito limitado. Ele é muito limitado, mas muito limitado. Pra você ter uma ideia, a torcida do Vasco não podia ver o cara pintado de ouro. E olha que o time do Vasco é muito fraco. E eu sei que tem um monte de vascaíno que acompanha os conteúdos aqui, tá tudo certo. Não tenho nada contra o Vasco, pelo contrário, grande torcida, grande clube, grande história. Mas o time é horroroso. Tecnicamente falando, o time é fraquíssimo. E olha, o Atlético conseguiu ser mais incompetente que nessa temporada conseguiu ser eliminado em casa, nos pênaltis, com um jogador a mais. Tomou um gol ainda do Verratti e não conseguiu fazer durante mais de 45 minutos do segundo tempo um golzinho para classificar. É uma incompetência gigantesca. Fora nos pênaltis também, né? Patético. O meu ponto de vista aqui é o seguinte. O Léo Pelé, ele tem tudo para, de fato, ser o zagueiro titular do Atlético, até porque o nível de competitividade é patético, o nível é ridículo. Você tem o Thiago Heleno que não deve ficar, ainda bem. Kaique Rocha, que é zagueiro reserva do meu time de várzea aqui em São Paulo. Eu garanto a vocês, nada contra o Kaique Rocha, deve ser um grande sujeito, grande cara, mas o jogador é fraco, fraco. Se vocês me treinassem 3 meses aí no Spa do Caju, 3 meses, eu tô com 35 anos, 3 meses, eu garanto que eu faço pelo menos 3 temporadas em altíssimo nível. Ô, louco, melhor Capela. que ele. Eu garanto a você, eu tiro essa louco, barriga aqui, Capela. essa barriga de cadela prenha, entendeu? Eu treino 3 meses, eu jogo melhor que ele. Eu garanto a vocês. É um desafio que eu faço. Não precisa me pagar nada. Eu pago pra vocês. Pra vocês verem que não é tão difícil fazer futebol. Encontrar gente que saiba jogar. E desculpa, o Kaique não sabe jogar futebol. Ele não sabe jogar bola. Eu tô falando sério. Ele não sabe jogar futebol. Não tem condição nenhuma. Mas não, nenhuma. E pra mim ele não é jogador nem de Série B. Que Série B você encontra jogadores até melhores. A questão aqui, envolvendo Léo Pelé, é porque o Atlético, gente, fez 4 anos de contrato com ele.
4 anos de contrato. Eu queria poder, de verdade, sentar na mesma mesa do Petralha, do Márcio Lara e falar assim, pessoal, venham aqui, vem cá, vem aqui, senta aqui. Como é que vocês gastam 12 milhões de reais? 12! Ah, mas tem um abatimento aqui porque o Hugo Moura, que seja! Como é que vocês gastam 10 a 12 milhões de reais para contratar o Léo Pelé? 4 Eu queria anos. poder falar isso numa mesa 4 para eles anos de sentados. sofrimento. O que vocês comem? O que vocês comem? Porque não é possível que seja comida. Vocês comem outra coisa. O nome que tá na thumb não poderia ser mais significativo. É urgente. O zagueiro Léo, do Vasco, é o novo zagueiro do Atlético para a temporada 2025. Clubes já se acertaram, trocarão documentos logo. E o Atlético deve oficializar essa contratação que não envolve outro jogador. Depois eu falo mais sobre isso. Mas tá certo então, Furacão vai contar com Léo para a próxima temporada. O zagueiro Léo Pelé, na informação do Vene Casagrande, certo? Então, o que dá pra gente pensar sobre isso tudo? Primeiro, né, o Atlético tentou envolver o Matheus Gamarra no negócio, não deu certo, o Vasco recusou. Muito pelos vencimentos do Gamarra, que são muito maiores do que o do Léo, né? Mesmo assim, o Vasco tentou envolver Tomás Coelho na parada e o Atlético recuou também, recusou a investida vascaína. O que acontece nisso tudo então? O Atlético separadamente acerta com o Léo Pelé. Separadamente, então, pagará uma taxa de transferências ainda não revelada para contar com o jogador para a próxima temporada, para a temporada 2025, certo? Léo Pelé, na Série B, agrega, tá? Léo Pelé na Série B ajuda legal. E assim, pensando em profundidade do elenco do Atlético, isso faz bastante sentido, Léo né? Pelé. Porque se você pensar em De 2020, Pelé não tem nada. o Atlético tinha Kaique Rocha como opção única pelo lado direito da defesa, além de Thiago Heleno e Matheus Gamarra por lado esquerdo, uma vez que Thiago Heleno é um jogador que tem mais o jogo aéreo como uma das suas valências, mais a bola longa como uma das suas valências, um jogo muito menos móvel. E o Gamarra, essencialmente a mesma coisa. Bem no jogo aéreo, bem na bola longa, um jogo um pouco menos móvel. Apesar de mais móvel do que o Thiago Heleno, menos móvel do que no geral. Então o Atlético tenta corrigir essa falta de pluralidade nesse elenco com a contratação do Léo. O jogador era lateral esquerdo e surge muito bem do Vasco como lateral esquerdo, surgiu muito bem do Bahia, perdão, como lateral esquerdo, passa pelo São Paulo, onde se torna esse zagueiro pela esquerda num esquema com 3 zagueiros, depois no esquema com apenas 2 zagueiros ele foi utilizado como esse zagueiro pela esquerda, né? E aí no Vasco também segue como zagueiro, tá? Como zagueiro, o Léo Pelé foi utilizado em grande parte, se não no todo da sua passagem pelo Vasco. Então, é interessante porque o Atlético tem 2 laterais esquerdos, né? Tem Lucas Esquivel, tem Fernando e vai utilizar o Léo Derek na próxima temporada. E o Léo Pelé é opção apenas para a zaga pelo lado esquerdo, que indica para mim. O Thiago Heleno define hoje, tá? O destino dele define hoje se fica ou se deixa o Atlético, tende a ficar. Então indica que Matheus Gamarra será negociado, trouxemos informação. Fortaleza chegou a ter uma investida no Matheus Gamarra, o jogador foi liberado a procurar o destino muito pelos caros vencimentos que tem mensalmente, então o Atlético busca também essa opção. Fechado? Galera, seguinte, Léo Pelé, tá? Cara, é um jogador ruim? Cara, pessoal do São Paulo e do Vasco não gostam dele, tá? Não gostam dele. Isso é um bom sinal? Não, não é um bom sinal. Vasco e São Paulo são clubes que trituram jogadores? Eu acredito que sim, né? Tem muitos jogadores que vão para lá e não conseguem funcionar. Um exemplo disso é o próprio Vitor Bueno, né? Que foi triturado lá no São Paulo, o cara era odiado, veio aqui e jogou muito a bola, né? Jogou muito bem no Atlético. Então, é um exemplo disso. O Vasco, cara, ele tá... Assim, até ano passado teve fases ok's ali, mas é um time ruim, cara. O Vasco, se tivesse umas 3, 4 rodadas a mais, pode ser que tivesse caído no lugar do Atlético. Os caras terminaram o campeonato ali com as calças na mão. E o Léo Pelé é um cara que, tipo, entregou muitas bolas, velho. Entregou muitas bolas, né? E isso é preocupante.
Mas, né, pontos a favor do Léo Pelé. Ele é um cara novo, né? O Kaique Rocha também é, tá, gente? Então não é tão positivo assim. Segundo ponto, é um cara que já demonstrou alguma qualidade, né, tanto no São Paulo quanto no Vasco. Em algum momento, o cara já demonstrou qualidade, já demonstrou liderança, né? A nossa baliza, ela tem que ser mais baixa, porque estamos na Série B. Então não adianta achar que a gente vai contratar num nível alto de Série A. Então, a contratação é coisa do Léo Pelé. É uma aposta do Atlético, principalmente porque a gente está falando de uma negociação que gira em torno de 12 milhões de reais. Então, assim, você gastar 12 milhões de reais numa janela de Série B, num zagueiro que, assim, passou meio que mal ali pelos clubes que ele veio, é complicado. Então, estão apostando nesse cara. Eu apostaria nele? Eu acho que não, tá? Eu acho que se fosse para gastar 12 milhões, eu não apostaria num cara que já está meio queimado. Mas também não acho que é a pior das contratações, tá? Eu acho que pode dar certo, não acho que é um desastre completo a situação do Léo Pelé. É claro que a gente vai ter que ver esse cara jogando para ver se ele vai servir ou não. Lembrando que a baliza é time de Série B, é um nível abaixo de situação. Então, se o cara não der certo no Atlético num nível de Série B, irmão, é mais 12 milhões de reais jogados no lixo. Então foi isso, pessoal. Essas foram algumas reações aí do Atlético Paranaense. E se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like e se inscrevam no canal.